Ai, que pena, turma. Eu tive que começar de novo, mas eu tinha começado a gravar às 14h02 do dia 14/2 de 2026, mas eu fiz besteira com o microfone aqui e comecei a gravar tudo de novo. Mas vamos lá. Bom, esse vídeo aqui é só dar um exemplo para vocês de como funciona mais ou menos algumas coisas quando vocês estão querendo ali falar, pô, cara, mas eu tenho que estudar, então eu vou estudar o quê? Vou estudar o quê? Cara, é o gráfico. Vai pro gráfico, vai, arrebenta ele aqui de ficar olhando e vendo tal. Tá parado no dia 24 aqui, tem um porquê, tá? Tem um motivo, porque eu parei o meu estudo no dia 25. Eu parei um pouquinho porque hoje, tudo bem, hoje eu até acordei um pouquinho cedo, né? Mas eu vim aqui, tomei um cafezinho, joguei um game e tal, tudo. Depois eu já comecei e vim próximo a essa hora, porque eu parei faz um tempinho pra almoçar, tudo. E eu já tô com o estômago de ponta cabeça, já tô com enjoo, já tô com um pouquinho de tontura. Então a câmera, eu vou até pedir desculpa, a câmera tá pequenininha assim, porque eu só tô de bermuda aqui, tô sem camisa mesmo, que eu tô assim, só pra respirar um pouco, pra descansar. Por quê, turma? Porque isso aqui mexe muito com a cabeça, mexe muito com o emocional. E eu hoje não tô 100%, né? Não sei se acho que eu fiquei muito ansioso, etc e tal. Então, turma, infelizmente também tem esse ponto, né? Eu tenho muito prazer em fazer esses levantamentos. Eu gosto muito, tal, tudo. E aí, por exemplo, aí você começa a ver o quão legal é as coisas, tudo. Aí você já começa, ai, cara, não vejo a hora de chegar segunda-feira para operar, tal. Em partes isso é legal, porque eu troco essa coisa que eu sentia na época que eu trabalhava em qualquer outra coisa, seja lá qual for, no domingo à noite, principalmente quando começava ali algum programa de TV, tudo, você fala, nossa, já é domingo à noite, segunda-feira, de novo, de novo. Cara, isso daí era horrível, né? Era que eu vou espirrar. E então, continuando, aí é o seguinte, cara, isso daqui, infelizmente, apesar de ser uma coisa que eu gosto muito, que eu tenho vontade, que eu tenho prazer em fazer, em estudar e levantar, às vezes também faz um pouquinho mal, porque usa muito da cabeça, né? Então, né, como eu falei, eu tô com o estômago já de ponta cabeça e fim de semana, cara, a gente já passa a semana inteira vendo isso. De manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite, e chega sábado e domingo. Você vai mexer com isso? Não é legal. Tá? Então isso aqui também é uma dica de boas maneiras para você começar certinho, para não sofrer algumas coisas, tá? E por que tá aqui no dia 24? Porque eu fiz o meu estudo até o dia 25, né? Então eu já sei mais ou menos, apesar de eu não lembrar, conforme for olhando, acho que eu lembro como é que foi o dia 25 aqui. Né? E uma sugestão que eu faço para vocês é o seguinte, né? Por exemplo, você clica aqui no dia 24, aqui embaixo mesmo, né? E ele fecha o dia certinho aqui para mim. E aí o que eu faço? Eu vou dar uns toques para a esquerda, e aí o gráfico vai ficar assim. Aí eu venho nessa setinha aqui e venho vela a vela. E aí eu vou fazendo o meu estudo com a vela parada, né? Eu sempre falei para vocês que isso aqui é o meu tendão de Aquiles, é muito difícil, né? Você não vê, eu não vejo contexto aqui, tá, turma? Eu não vejo como que é a movimentação do dia, suporte, resistência. Eu vejo só depois que eu entro num cenário que seria muito bom para ver o que acontece. E aí eu vou, né? Por exemplo, vou fazer uma venda aqui, não, aqui, talvez, e por aí a gente vai, tudo, e lá. Fazer uma venda aqui, não, já é o final do movimento, então talvez esperar um pivô para cima, né? E por aí vai, e não veio esse pivô, né? Só foi para cima, então, enfim. Mas você fazendo isso, você vai treinando aquela leitura fechadinha, né? Que ela ajuda quando você ainda por cima colocar, né? A sua leitura de contexto, né? Vendo diário, 60 minutos, essas coisas aí, as regiões que são muito importantes, né? Então é isso, tá? E aí é numa dessa que a gente vai pegando aqui, ó, isso aqui são os resultados, né, de várias operações que eu fiz na metade do mês de abril, que a gente está vendo o mês de abril, né? Então é do dia do comecinho de abril até ali quase aliás, não é do comecinho de abril, porque não tem o gráfico mais, né? Então, enfim, é do dia 9 até o dia 25, pelo que eu estou olhando aqui, tá? Mas eu posso ter confundido um pouco as datas aqui. Mas é porque as datas em si, entre aspas, não são importantes para mim. O que são importantes são esses dados aqui. Eu costumo anotar também qual é o tamanho do pullback, qual é a amplitude que ele andou a meu favor, por isso que aqui tem valores muito altos. Né? Isso aqui é o tanto que ele andou, a não ser quando está vermelho, que já foi stop direto mesmo. Né? E aqui é o alvo mesmo. E o alvo, como eu sempre falei para vocês, eu sempre dou uma roubada pro pior.
Eu sempre roubo pro pior. Então a amplitude aqui está marcando 250, às vezes ele andou até 300, mas eu ponho 250. Se o meu alvo foi 250, é porque é o pior alvo que eu poderia pegar. É o menor de todos, tá? Então aqui tá sempre os piores alvos, tá? Tanto é que num dia que andou 1000, a não ser, acho que esse aqui, tá? Foi um dia que ele andou 1000 pontos e eu saí com 550, que eu acho que 550 não tinha outro alvo, não tinha como ser outro alvo. Mas, via de regra, é sempre o primeiro alvo de uma projeção, de alguma coisa do tipo ali, bem pequenininha, para garantir. Por quê, turma? Porque no dia a dia, às vezes você sempre pega, por exemplo, 190 é pouquinho, 240 num dia que andou 420 a meu favor sem fazer pullback, eu provavelmente iria outros alvos, ou ia tentar manejar isso daí. Enfim, aqui eu coloco o quanto que ele andou roubando um pouquinho para baixo, e aqui eu coloco o primeiro nível roubando um pouquinho para baixo, o primeiro alvo que eu poderia ter roubando um pouquinho para baixo. Por quê? Se nesse cenário, então a gente vai contar o que a gente leva em consideração mesmo, é essa daqui para contabilizar, porque isso aqui é só um dado técnico para mim, né? O meu lucro mesmo no dia tá aqui. E aí, olha só que interessante, né? É por isso que eu estou entrando aqui para fazer o vídeo. Se eu levo em consideração só isso daqui, ó, com os stops, tudo, só o stop é cheio, tá? O stop eu sempre mando cheio mesmo. Ah, mas ó, a amplitude foi menos 400. O stop foi menos 400 mesmo. Não tem como roubar ali tudo. Voltou. Mesmo assim, principalmente se você tirar um print aí, pegar a calculadora e ir fazendo as contas aí, você não precisa, tá? Porque eu vou colocar aqui, mas se quiser pode tirar um print aí e você vai ver que o resultado do mês com 15, 20 dias ali operando, né? Porque tem dia que eu fiz... Teve dia que chegou a dar de 2 a 3 operações no dia, porque deu um gatilho, foi pequenininho, deu de novo, né? Ou foi um 0 a 0, ou foi um stop, depois arrumou e entrou de novo. Então né? É assim, como se estivesse operando mesmo, né? Se o stop não foi grande, vai entrar de novo. Se foi só um stop, e por aí vai. E dependendo do cenário, etc e tal, tem dias que a gente pulou aqui porque não tem nada, que é, por exemplo, esse aqui, ó. Esse está com X aqui, ó. X assim é porque não teve operação. Foi, montou, colocamos a ordem, não pegou e desarmou. Então não foi ninguém, nem stop, nem nada. Não acionou a ordem, não teria acionado a ordem, né? Mas, aí, olha assim, olha aqui. Mesmo eu dando o stop cheio, mesmo eu saindo nos primeiros alvos, com tudo, no primeiro alvo não tem segundo, não tem terceiro, não tem manejar a ordem, não tem. Só saindo no primeiro alvo, com quase 15 dias, o meu resultado é de 665 pontos positivos no índice que é o mais difícil. No índice que é o mais difícil e outra, operando aqui, ó. Desse jeito que é a minha dificuldade. Vocês entendem por que vale a pena se esforçar nisso daqui? Vocês entenderam como que tá a pegadinha? E aí, né, vamos lá, de novo, deixa eu colocar aqui. Quem olha isso aqui fala assim, nossa, então peraí, cara. Então estourou no norte, porque ó, se você... Deixa eu até pegar aqui, cadê? Tô fazendo tudo no canto da tela aqui, porque eu não quero nem usar os 4 monitor, cara. Tô no modo mega preguiça hoje. Eu vou voltar a jogar Diablo 1, que eu nunca tinha jogado, tô acho que na metade do jogo. Eu tô fazendo 665 vezes 0.2, que é 20 centavos, né? Então, 665 pontos vezes 20 centavos, quanto que dá? R$133. Então, em 2 semanas, mais ou menos, você fez R$130. Vamos supor que no mês você vai fazer mais ou menos isso. Eu estou considerando só 2 semanas. Aqui tem que tomar um cuidado, porque eu vou enganar vocês. E se eu fizer 133, né, e no mês que vem, né, eu conseguir aumentar só mais um contratinho. E aí, esse 133, opa, ele vai para 250 pau, né? 250 reais. Aí, no outro mês, eu aumento um contratinho, ele vai para uns 340. O que tá acontecendo aqui, gente? A calculadora tá loucona, velho. Deixa eu ver se não é porque eu tô apertando aqui, tá indo errado aqui. Vai para 340. Aí no outro mês, você vai para 500. No outro mês, você vai para 700.
No outro mês, finalmente você chega ali na casa dos 1.100, R$ 1.000 de lucro. E aí você já começa a não aumentar um contrato, você começa a aumentar dois. Então já vai para o quê? 1.300. Aí no outro você já vai para o quê? 1.600. E no hora que você vai ver ali, você tá fazendo um salário de 15 pau, né? Se for pela calculadora. Se for seguir bonitinho ali, né? Turma, não é isso. Não vai ser assim. Inclusive, se eu pegar o... Vou arredondar para 600, em vez de 655, vou arredondar só para 600. Se você for aumentando só um contrato, que você sabe que você já tem caixa e você fecha positivo. Se você for aumentando um contrato por mês, no segundo mês... Fiz errado, né? 665, que a gente já viu ali. Não, vou arredondar. Arredondar de 600 para 0.2 dá 120. Se você dobrar o contrato, no outro mês, você faz 240. No outro mês, 480. No outro mês, 900. No outro, 1.900. No outro, 3.800. No outro mês, aumentando o contrato. Não é assim também, essa conta está errada. Ah, e no outro mês aumentando mais um, você já vai para... Em menos de um ano, você está tirando 15 pau por... Não é assim também, tá? Matematicamente, tá tudo exato aqui, né? A gente pode olhar aqui que eu estou fazendo uma escala... Ei, caramba, me fugiu o nome. Isso daqui é... Calma aí que eu vou lembrar o nome. Enfim, é o que eu costumo falar. A matemática, ela é exata, ela não é sincera. E nada melhor do que o mercado financeiro para te provar isso, para você sentir o gostinho. Então aqui eu não estou fazendo exatamente com relação aos contratos ali. Eu estou fazendo um monte de maracutaia para enganar vocês com números. Você fez aqui 100 conto no mês ali, no outro mês você vai continuar fazendo esses 100, 110, 120. A hora que você criar um caixa bonitinho, legal, você aumenta mais um contratinho. De um contrato para dois é ok. De 2 para 3 é suave. De 3 para 4 assusta um pouco. Estou falando por mim. De 4 para 5 assusta mais. De 5 para 6 não assusta nada, não muda nada. De 6 para 7 é um pouquinho desconfortável, enfim. Na época que eu não sabia nada, tá? Quando eu não sabia nada, lá em antes da pandemia, tá? Eu cheguei a operar com 40 mini contratos de índice, tá? 40 mini contratos. Hoje, com 4, chutando alto 7 contratos aí de mini índice, mas não vou contar, vou contar de 3 a 4 mini contratos de índice, eu faço, cara, quase 6 ou 7 vezes mais do que eu fazia com 40 mini. Ah, mas peraí, aí tem jogadinha. Não é. É que quando eu operava com 40 mini, eu fazia aquelas jogadas de... Eu operava num minuto. Gente, nem... Nossa, tá errado? Não tá. É uma maneira, né? É que eu acho que existem maneiras melhores, né? E eu tô nelas, né? Eu prefiro assim. Então, turma, esse vídeo aqui, tá? É simplesmente para trazer uma luz, né? Mais ou menos, de como na prática as coisas são. Mais simples do que a gente imagina e, como eu sempre falo, infinitamente mais difíceis do que vendem por aí, tá? Agora, dá para operar de um jeito mais tranquilo, que nesse jeito que eu faço, que eu prego e que eu realmente, assim, e como eu sempre falo também, né? Estou me repetindo muito nesses últimos meses aqui da minha vida na questão, já dá para falar anos já, né? Na verdade, de 2024 para cá, já dá pra falar, né? Nos últimos anos. Eu que tô mal acostumado que a gente tá em 2026. Mas assim, cara, isso aqui é muito lento. É muito demorado. E não compensa você ficar comprando ideinha de Omar que vende isso e aquilo pra você. Cuidado com essa galera, tá? Que obriga você a ser dependente. Isso é um problema, cara. Se você aprende ali, você está tranquilo, você faz o que você quiser, entendeu? E acabou a dor de cabeça, acabou as preocupações. É só você e o mercado. O dia que você tá bom, você vai, que não tá, não vai. E por aí vai. Agora, ficar dependendo de alguém, e de estratégia, e de coisa instalada, e de coisa externa, tudo. Pra quê? Pra quê, cara? Então, assim, entenda que isso vai levar tempo. E como eu sempre falo, isso vai mexer com o teu emocional e a tua saúde física e mental, certeza, tá? Então, veja até onde você está disposto aí para talvez chegar nesses pontos aqui, né?
E vai ser fácil? Com certeza não. Vai ser lento pra caramba. E o crescimento é muito lento, cara. É muito devagar. Eu tinha uma ideia bem diferente, tá? Eu realmente achava, principalmente quando eu vejo os meus resultados, eu realmente achava, tá, que eu ia estourar rápido. Em poucas semanas eu ia estar bem. Depois eu comecei a olhar e falei, acho que vai levar alguns meses para eu conseguir me aposentar. E hoje, do jeito que tá agora, eu sei, ó, se a gente tá em 2026, acho que eu vou aposentar lá para 2030, tá? Se tudo correr bem, eu já tô, ó, já tô degringolando já. Mas enfim, isso aqui é um ponto muito importante, tá? E por que eu bato tanto na tecla assim de gente? Não se amarra, tá? Não se amarra, tenta aprender, vai por conta, se esforça, dá uma atenção nisso, faz, né, o que tem que ser feito para entender como é que lê. No final das contas é só isso. Ao mesmo tempo que é tudo isso, é só isso. Se você entender como é que lê isso aqui, cara, acabou. Acabou. Tá? Então eu realmente acho... Ah, tá. Ah, que estranho. Vocês viram que estava 26 aqui? Eu falei, não, mas hoje é dia 14. O que aconteceu? Ah, não, ele está mostrando aqui, ó, dia 13. O dia 14 não existe aqui no gráfico e dia 26 é porque... Enfim, achei que já era um bug já. Mas é isso, turma. Então, assim, a minha sugestão é: estudem no tempo de vocês. Não tenha desespero. Não tenha pressa. Cara, vai na maciota, vai com calma. E carregou as baterias pro meu querido Airsoft também, né? Vai ter um treininho de Airsoft. E aí você já sabe, né? Fim de semana é isso aí mesmo. Então, turma, muito obrigado. Valeu mais uma vez. Não se esqueçam, cara, que isso aqui é bem chatinho. Isso aqui é demorado. Mas dá pra fazer. Dá pra fazer. Só não fica comprando ideia de Omar que vende aí. Oi, vem cá e pronto. Tá aqui. Faz isso, faz aquilo e é 100% garantido. Ah, aqui não tem como dar errado. Isso aqui não é assim, turma. E bom, se você está assistindo esse vídeo, você já conhece um pouquinho do mercado, você já sabe disso. É que eu sei que eu tenho que estar sempre reforçando isso, para principalmente quando a gente está um pouquinho balançado e fica naquela: ah, mas será? Nossa, mas é que essa ideia dele é tão boa que eu sei que é golpe, mas é que é tão boa que se for verdade eu zero a vida. Olha o raciocínio, cara. Olha para onde a gente está indo. Então não compensa, tá? Aqui é o seguinte, o resultado, ó, que eu estou lendo a planilha aqui. O segredo para dar certo é o seguinte: é planilha de Excel, enxugar sempre para baixo para você ter uma surpresa muito melhor ainda quando for para real. Porque se você está performando no pior cenário possível, sem leituras de contexto, completamente cego ali, apenas no micro contexto ali, atual ali do que você está vendo, ainda por cima aumenta o seu stop de propósito e diminui os seus gains de propósito, e ainda assim você fecha positivo quando você vai para real, aí é alegria, é champanhe e água benta. Então, turma, é isso aí. Desculpa, eu tô com a energia bem baixa, tô cansado, vou dar uma jogadinha agora. E é isso aí, né, gente? Então é isso aí, fim de semana, sábado. Muito obrigado a todos vocês. Galera, calma, resiliência e disciplina. Tem que ter, assim, tudo 10/10, cara. Não dá pra ser mais ou menos. Não esquece de entrar lá no nosso Telegram pra saber um pouco mais. Hoje a gente teve mais um rapaz que entrou aí. Já estamos chegando nos 40, hein? Estamos com 38. Vamos lá, turma. Entra lá, porque é lá que você recebe em primeira mão esses vídeos. E depois também o conteúdo extra que eu jogo só lá no grupo fechadinho nosso ali, que ali é meu, tá? Ali não vai ter esquema de pirâmide, de pedir dinheiro, não existe isso, tá? Qualquer pessoa que recebeu uma mensagem de alguém se passando por mim, pedindo o Pix, o dinheiro, não existe. Mas se quiser mandar, é muito bem-vindo pra mim, tá? Mas daí me chama lá, manda pra mim mesmo, tá bom? Não é pra mandar pra esses caras aí, não. Então é isso, turma. Muito obrigado. Quem quiser me dar um carro importado também, eu agradeço muito, que a primeira coisa que eu vou fazer é vender para pegar o dinheiro e aplicar. Que mais que eu quero também? E tudo que for da área militar, cara. Tudo que você estiver aí, pode mandar para mim, que eu gosto também. Nossa senhora, eu gosto demais.
Gosto, não é pouco não. E é isso, turma. Muito obrigado mais uma vez. Desculpa as besteiras aí, porque acho que eu já tô me sentindo um pouquinho melhor já, né? Porque eu já sei que eu vou parar o dia aqui e chega. Agora é só segunda-feira. Vulgo depois de amanhã. Então é isso, beleza? Não se esquece de dar uma olhada no nosso Telegram lá e de acompanhar o que a gente está fazendo nos canais do YouTube, etc, etc, etc. Vocês estão sabendo, né? E se quiser falar comigo, é direto comigo. Não tenho pessoas que trabalham para mim por enquanto, tá? Não tenho pessoas para cuidar das minhas redes sociais e nem nada do tipo. Então, esteja avisados aí, beleza? Galera, mais uma vez, obrigado. Muito, muito obrigado mesmo. Valeu pela força. Tamo junto, a gente se encontra lá no topo. E até!